Ano Bíblico 2022. Hoje, 7 de junho. Jó, capítulo 18. Então Bildade de Suá respondeu: Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez, e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você, que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra. Por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece, e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés, você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera de sua queda, e como consome parte de sua pele, o primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e o nome não tem em parte alguma. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre o seu povo, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso, essa é a situação de quem não conhece a Deus. Jó, capítulo 19. Então Jó respondeu: Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é justiça. Não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente. Cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram. Os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes.
Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem, como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Em Jó capítulo 19 vemos que a impiedade de seus amigos continua a castigar sua alma. E Jó pergunta até quando eles continuarão a torturá-lo. Não podemos agir assim. Como representantes de Deus, não podemos permitir que a arrogância, o orgulho, o ego sejam os agentes motivadores de nossas palavras. As palavras ferem. Às vezes é melhor ficar calado ao lado de alguém que está sofrendo, de alguém que está de luto, de alguém que perdeu tudo, ou está ferido, com câncer, com uma doença terminal. Ao decidir aconselhar ou falar com alguém, precisamos ter a certeza de que estamos agindo legitimamente, isto é, que nos importamos com a pessoa ao ser aconselhada. Mesmo exortando ou chamando-a para o arrependimento, devemos ser motivados pelo amor sincero e o desejo de ver uma alma sendo resgatada, e não por motivações pessoais como vanglória ou orgulho. A atitude dos amigos de Jó só pioravam a sua dor e acrescentava ainda mais angústia e sofrimento. Ele se vê como alguém que é desprezado por todos os que o amavam, como a sua mulher, os seus servos. A insegurança o abatia, dia após dia, isso causando principalmente pela aparência do seu corpo que definhava. Jó encerra o capítulo declarando que acredita que mesmo na sua morte, Deus o redimirá e o mostrará a sua inocência. Que palavras maravilhosas são essas! Que fantástico esse texto de Jó. Mesmo depois de que seu corpo fosse consumido, no verso 26, ele diz: verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Que fé! Mesmo em meio às circunstâncias, aos dramas, à dificuldade da vida, Jó não abandonou ao Senhor. Mesmo sendo insultado por seus amigos e sentindo a mão pesada de Deus por não compreender o grande conflito, Jó achava que Deus o estivesse maltratando, que Deus o estivesse ferindo, mas era o inimigo das almas, o diabo, o sedutor, o acusador, aquele que veio para roubar, destruir e matar. E Deus havia botado um limite nas ações do inimigo. Não poderia matá-lo, mas o sofrimento Deus não impediu. Os problemas Deus não impediu, porque Deus estava ali, vendo que seu servo, como diz 1 Coríntios 10, não há provação, não há tentação, não há sofrimento maior que possamos suportar. Junto com os problemas, as aflições e a tentação, Deus dá o poder para vencer. Jó encerra o capítulo declarando que acredita que mesmo na sua morte,
Deus o redimirá e mostrará sua inocência. Ou seja, mesmo em meio a tamanha aflição, angústia e dor, ele acreditava no Senhor. Não perdeu a esperança de estar diante dele. Cristo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Creia, diga nesta manhã, nesse dia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre.